Olá pessoal, tudo bem com vocês? Dando início aqui, né? Continuando, na verdade, a nossa aula do nosso centro de mesa. Se você não acompanhou, gente, o início da aula eu vou deixar passando aqui, olha, nos cards para vocês. Consta também logo abaixo na descrição desse vídeo. E no final desse vídeo você tem acesso também àqueles videozinhos que ficam, aqueles quadradinhos. É só clicar, você tem todo aí a explicação para fazer esse centro de mesa. Explicação para fazer maior ou menor, se você desejar. Trabalhei com vocês na primeira parte até a 14ª carreira. Finalizamos aqui com ponto baixíssimo e agora vamos dar início a partir da 15ª carreira, então. Essa cor aqui também tá muito linda, que é o fio 6 também que eu mostrei para vocês, tá? No primeiro vídeo, Barbance B&B, a cor telha. E a primeira peça, né, eu tenho aqui também, a peça pronta, na verdade, nessa cor maravilhosa aqui, olha, que é a cor magenta. Como eu citei também para vocês no primeiro vídeo, a iluminação que eu uso aqui, eu uso muitas luminárias, muda um pouco a tonalidade, mas é uma cor muito linda que eu postei lá nas redes sociais para vocês, conforme a imagem que eu estou deixando aí, tá? Bom, então vamos lá, dar início aqui então a partir da 15ª carreira agora, tá? Bom, paramos aqui, finalizei com baixíssimo sobre esse bloquinho, nós vamos caminhar até esse primeiro intervalo. Então, eu venho aqui no próximo ponto, olha, um baixíssimo e baixíssimo no intervalo. Estando aqui no intervalo, eu vou fazer o meu bloco de 2 pontos altos, subindo 3 correntes, altura do meu primeiro ponto alto. Nesse mesmo intervalo, o segundo ponto, ou seja, meu primeiro bloco de 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas de intervalo, 1 e 2, e aqui eu tenho aquele meu bloco de 10 pontos. Nesse bloco agora, gente, a gente vai só diminuindo ele, pra gente estar fechando ele, formando um triângulo. Então, para isso, toda vez que chegar nesse bloco, nós vamos pular o primeiro ponto e trabalhar a partir do segundo, olha, ponto alto sobre ponto alto, até o penúltimo ponto. Ou seja, a cada carreira, esse bloco vai diminuir 2 pontos, deixando um aqui no início e deixando um no final. Nessa carreira, no caso, teremos aqui um total de 8 pontos nesse bloco, que eram 10 na carreira anterior. Aqui no caso, olha, já é meu 7º ponto e aqui o 8º. Deixei o último ponto do bloco também sem trabalhar. Pulei o primeiro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E agora eu sigo só com os meus blocos. 2 correntes e a cada intervalo à frente, um bloco de 2 pontos altos. Já fiz o primeiro, 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos, já é meu terceiro bloco. Sempre com 2 correntes, próximo intervalo, mais um bloco. 2 correntes, próximo intervalo, bloco de 2 pontos. Então, nessa carreira, 15ª carreira, nós ficamos com um total de 1, 2, 3, 4, 5 blocos de 2 pontos altos. E aqui, nosso bloco que era 10 pontos, agora temos 8. Pulando o primeiro e deixando o último. 2 correntes e vamos fazer agora o nosso bloco de 8 pontos, então. Pulo o primeiro, vem no próximo. Ponto sobre ponto e deixo o último, ficando com 8 pontos. Então, agora a nossa peça ficou muito fácil, tá? Quem acompanhou a primeira parte, às vezes, em alguns pontos, achou difícil. Porque eram a divisão dos desenhos seguindo o gráfico. Olha que bonito que fica. Então, parece complicado. Mas se você acompanhar a aula, ir dando pausa no vídeo, prestando bastante atenção, gente, é fácil. E é bacana também você concluir e ver o resultado da peça que você fez. Pronto, fiz aqui mais um bloco de 8 pontos, sendo pulando o primeiro e deixando o último, ficando com 8 pontos, 2 correntes, e agora eu faço os meus blocos aqui de 2 pontos altos, que são 5 no total nessa carreira. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nosso bloco de 8 pontos. Vou adiantar e já retorno com vocês. Prontinho, voltei aqui já com vocês, finalizando mais uma carreira. Estou fazendo aqui meu bloco de 2 pontos, 2 correntes, e aqui, gente, olha, o último intervalo, meu último bloco de 2 pontos altos. Nós estamos com um total de 5 blocos de 2 pontos nessa carreira, tá? 1, 2, 3, 4, e aqui, olha, o quinto, a gente já tinha pronto aqui no início da carreira. 2 correntes, ponto baixíssimo no pezinho da terceira corrente. Agora, deixa eu explicar para vocês uma repetição.
Toda vez que você for iniciar uma carreira, você vai caminhar até o intervalo e iniciar o primeiro bloco de 2 pontos. Nessa próxima carreira agora, que seria a nossa 16ª carreira, teremos um total de 6 blocos de 2 pontos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 nessa agora. E aqui onde temos 8 pontos, agora teremos 6. Na próxima carreira teremos 4 e na próxima 2, tá? Então é só repetição, eu volto com vocês quando a gente tiver 2 pontos apenas aqui. Então é isso, ó, caminha no próximo ponto com baixíssimo e baixíssimo no intervalo. Estando no intervalo, sobe 3 correntes, quem preferir pode subir 2, tá? Pra ficar mais baixinho o ponto. E mais um ponto alto no mesmo intervalo, já é um bloco de 2 pontos. Os demais, vamos concluir depois que der toda a volta, olha, 1, 2, 3, 4, 5 e aqui o sexto. 2 correntes. Aqui nesse bloco maior, que era 8 pontos, agora será 6, porque vamos pular o primeiro, a partir do segundo, seguir com ponto sobre ponto e deixar o último. Aqui já é o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto e o sexto. Deixei o último. Na próxima carreira teremos 4 e na próxima 2. E aqui somente blocos de 2 pontos. 2 correntes em todos os espaços, bloco de 2 pontos. E teremos 6 blocos no total, tá? Ó, 2 correntes, bloco de 2 pontos. Meu último bloco aqui, entre um motivo e outro, de 2 pontos, entre um motivo e outro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui nosso motivo, estamos com 6 pontos, assim como eu fiz aqui, pulando o primeiro e deixando o último, ok? Vai finalizar a carreira? Vai dar início aqui no primeiro bloco, de 2 pontos altos, teremos um total de 7 blocos na próxima carreira, e aqui é onde é 6, teremos 4. Então, serão só 2 carreiras que eu não estarei aqui com vocês, tá? Porque eu vou adiantar e volto já pra gente seguir com o nosso passo a passo. Mas, por exemplo, olha aqui. Eu estou com vocês aqui, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E 1, 2, 3, 4, 5, 6 blocos de 2 pontos. Na próxima carreira, 1, 2, 3, 4 pontos. Pulando o primeiro e deixando o último. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 blocos. E na próxima, 2 pontos altos apenas, pulando o primeiro e deixando o último. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blocos. Tá joia? Então, eu vou adiantar e já retorno com vocês. Prontinho, pessoal, já adiantei aqui a minha peça. Olha como que já mostra bem mais o desenho. Com essas carreirinhas que eu fiz aqui. Eu trouxe as explicações para vocês, tá, gente? Não havia necessidade de eu estar aqui carreira por carreira. Olha só. Nessa carreira aqui, ó, 3 carreirinhas, tá? Essa daqui com 6 pontos, eu estava aqui com vocês. Sempre pulando o primeiro e deixando o último, 6 pontos. Na próxima, olha, pulando o primeiro e deixando o último, 4 pontos. Eu fiquei nesse bloco que forma um triângulo. E nessa aqui agora, praticamente ficamos só com um bloquinho de 2 pontos altos em volta de toda a nossa peça. Porque aqui formou o triângulo, finalizamos pulando o primeiro e deixando o último com 2 pontos. E seguimos com os nossos blocos de 2 pontos também, tá? Ficamos dessa forma aqui, ó, fechamos o nosso triângulo, tá joia? Bom, agora nessa próxima carreira será somente pontos altos, vamos fechar toda a nossa base. Então, daqui onde finalizamos com ponto baixíssimo, eu já subo daqui já, não caminho, olha, 3 correntes ou 2, quem preferir. Ponto alto. Venho no próximo ponto do bloco, um ponto alto. No intervalo que eu tenho à frente de correntinha, eu trabalho 2 pontos altos. E no bloco de 2 pontos, toda vez que chegar sobre o bloco, eu trabalho ponto sobre ponto. 1 e 2. Intervalo de correntinha, 2 pontos altos. 1 e 2. Sobre o nosso bloco de 2 pontos, ponto sobre ponto. Eu tenho 2 pontos, então 1. E no próximo, 1 ponto também. E seguimos assim, então, por toda a volta. Vou adiantar mais essa carreira e já retorno aqui juntinho com vocês. Finalizando aqui, então, mais uma carreira juntinho com vocês. Já dei toda a volta, pontos altos, olha.
por toda a volta da nossa peça e nós ficamos aqui, pessoal, com um total de 288 pontos, tá? Se você fez a mesma medida que eu. 288 pontos altos, então. Bom, agora na próxima carreira vamos começar a fazer a base para fazer o nosso bico de acabamento. E se você tem mais habilidade no crochê, você pode estar adaptando um bico de acabamento que mais te agrada. Daqui onde acabamos de finalizar, olha, eu fiz ponto alto sobre ponto alto, tá? Nos intervalos também, e finalizei com ponto baixíssimo, aonde nós iniciamos. Vou subir 3 correntes, que equivale ao meu primeiro ponto alto. Vamos ter aqui blocos de 5 pontos. Então, esse já é o primeiro. Eu venho no próximo, o segundo. No próximo, o terceiro. Aqui no próximo, o meu quarto ponto. E no próximo, o quinto. Então, eu já fiz aqui o meu primeiro bloco de 5 pontos altos. Vamos fazer um cordão de 4 correntes, 1, 2, 3 e 4. E pular 3 pontos de base, 1, 2, 3. No próximo, eu inicio novamente mais um bloco de 5 pontos, ponto sobre ponto. Aqui eu já tenho 2, 3, 4 e 5. Feito mais um bloco, 4 correntes de intervalo, 2, 3 e 4. E pulo 3 pontos de base. 1, 2, 3. No próximo, inicio mais um bloco. E assim seguimos por toda a volta. Aqui onde eu estou fazendo 4 correntes, aliás, perdão, eu faço 4 correntes porque meus pontos são bem justos. Se o seu for mais soltinho, você pode estar fazendo 3 correntes aí, tá? Você vai equilibrando a tensão do seu ponto. Aqui eu já fiz mais um bloco. 1, 2, 3, 4, 5. 4 correntes. Quem preferir, faça 3, tá? Vai equilibrando. Pula 3 pontos e segue com a repetição por toda a volta. Vou adiantar e já retorno mostrando para vocês quantos blocos eu fiquei na minha peça. Prontinho, pessoal, estou finalizando aqui juntinho com vocês, mais uma carreira. Nós ficamos aqui num total de 36 bloquinhos de 5 pontos altos. Olha, o meu ponto que já é justo, ele fica dessa forma aqui, tá vendo? Olha, bem soltinho, bem folgadinho. Se o seu ponto for mais folgado que o meu, ele vai ficar mais folgadinho aqui. Mas não precisa se preocupar, porque nós vamos fazer 3 camadas desse barrado. Então, o que que acontece? Olha, esses 3 barrados aqui nessa parte, que é essa parte que nós estamos, olha, dos bloquinhos de 5 pontos, veja bem, ele fica dessa forma um pouco querendo embabadar. Só que nas próximas carreiras do barrado não vamos ter aumento, então ele vai se aplumando. Se você querer deixar ele aplumado já aqui, quando chegar na segunda e na terceira parte aqui do barrado, o seu trabalho vai criar chapéu. Então, deixa ele folgadinho nessa parte mesmo, tá? Que depois ele vai se aplumando. Bom, fiz aqui então meu último bloco de 5 pontos altos, deu um total de 36 blocos aqui na minha peça. 4 correntes, vamos finalizar, olha, aqui, no pezinho da nossa terceira correntinha, aonde iniciamos. Agora, nós precisamos fazer um ponto baixo no ponto do meio, ou seja, aqui no terceiro. Eu estou no primeiro, eu caminho no segundo também, ponto baixíssimo. Já aqui sobre o terceiro, olha, eu entro no terceiro e já faço direto um pontinho baixo. Vou laçar o meu fio e vir aqui na minha alça de 4 correntes, se você fez 3, tá? Vamos ir na alça, eu vou trabalhar aqui 9 pontos altos. Porque na minha outra peça eu trabalhei 11 pontos altos em cada espaço, ele criou mais babados ainda. E depois ele aplumou. Só que agora aqui eu vou trabalhar com vocês 9 pontos. E nas outras eu trabalho com 11, tá? Eu falo isso pra você ir equilibrando e já ver a dificuldade que você pode encontrar aí, tá bom? Você vai equilibrando seu ponto. Então, lacei, eu venho no intervalo e faço 9 pontos, direto, olha, sem correntinha. 1, 2, 3. E uma outra dica é você procurar deixar ele bem assim do ladinho um do outro, para que eles não fiquem amontoados e fique um trabalho com acabamento feio, tá? Aqui no caso eu já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se for o caso, você pode pegar e dar aquela puxadinha. Aqui o 7º, o 8º e o 9º. Ah, e o meu ainda ficou muito, até com 9. Faça com 7. Tem que ser ímpar. Com 9 não deu certo, seu ponto é muito apertado, faça com 11. O seu é muito soltinho, com 9 ficou muito, faça com 7. Aí na próxima camada do acabamento aqui, do nosso bico de acabamento, faça com 9 e depois com 11. Mas tem que ser ímpar, tá? A última pode ser
a quantidade que você preferir. Mas aqui, para bater certinho, tem que ser ímpar, a segunda também tem que ser ímpar. Fiz com 9, tenho o bloco de 5 pontos, eu pulo 1, 2. Lá no terceiro, olha, eu prendo com baixo, direto, sem correntinha. Já laço, vem no próximo intervalo, 9 pontos novamente. Aqui já é meu 8º ponto e aqui o 9º. Feito 9 pontos, bem justinho, um do ladinho do outro, vem no bloco de 5 pontos, lá no terceiro ponto, olha, no do meio, ponto baixo. Já laça, vem no próximo, novamente, 9 pontos. Aí a dica que eu dou é essa. Ai, Edilene, eu fiz com 9, mas ficou um pouquinho folgadinho. Deixa, que nas próximas ele vai se aplumar, tá? Vou adiantar então e já retorno com vocês. Prontinho, já adiantei minha carreira, voltei aqui juntinho com vocês. Fiz aqui, gente, olha, meu último bloco de 9 pontos altos. Vem aqui, olha, lembra aquele pontinho baixo que fizemos? Caminhamos por 2 pontos e no ponto do meio. Lá no terceiro já fizemos um baixo. Nesse ponto baixo, olha, pegando 2 alcinhas do ponto, busco fio, ponto baixíssimo. Então, nós vamos caminhar agora nesse bloco aqui à frente, já no nosso primeiro bloco de 9 pontos, por 3 pontos. A partir do quarto, vamos começar a trabalhar. Então, eu já venho aqui no primeiro dos 9, baixíssimo. No segundo, baixíssimo, passa por dentro da laçada. E no terceiro, baixíssimo. Agora que já no meu quarto ponto, olha, eu já faço direto um pontinho baixo. No próximo, o segundo ponto baixo. E no próximo, o terceiro. Ou seja, eu caminhei por 3 pontos, eu vou deixar sempre 3 pra cá, 3 pra cá, e vou fazer sempre 3 pontos baixos, tá? É no ponto do meio desses pontos baixos que a gente vai prender com ponto baixo na próxima carreira de barrado. Aqui eu vou fazer um cordão de 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Sempre ressalto. Achou pouco, faça mais. Achou muito, faça menos, tá? Depende da tensão do seu ponto. Próximo bloco de 9 pontos, eu tenho 9. Eu pulo 1, 2 e 3. Aqui no quarto, um ponto baixo. No próximo, o segundo. E no próximo, o terceiro. E deixo os outros 3 ali sem trabalhar. Aí, você coloca a sua peça assim, repuxou. Ao invés de 5, faça 6 correntes, tá? Eu vou fazendo dessa forma, vou regrando. Então, novamente, depois dos 3 pontinhos baixos, 5 correntes. 1, 2, 3, 4 e 5. Eu faço bem folgadinha. Próximo bloco de 9 pontos. Pulo 1, 2, 3. Lá no quarto, meu primeiro pontinho baixo. Aqui no próximo, o segundo. E no próximo, o terceiro. Deixei os 3 últimos sem trabalhar. Faço novamente 5 correntes, bem folgadinha. Se for o caso, faça 6. Vem no próximo bloco e repete o mesmo procedimento por toda a volta. Essas alças serão onde vamos fazer o próximo barrado, com 9 pontos, com 11 pontos, aí vai depender da tensão de cada um, tá? Tem esse barrado e tem mais o terceiro barrado ainda, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui essa repetição e já retorno. Bom, pessoal, voltei aqui para mostrar para vocês, olha, estou finalizando já aqui a carreira, tá? Olha, a minha peça já... Com esse cordão de correntinha, nessa parte aqui, ela já ficou totalmente aplumada. Olha como que muda a iluminação conforme eu mexo na peça. Ela já ficou aplumadinha com essa quantidade de correntinhas que eu fiz aqui, tá? Nessa camada aqui de barrado, eu vou fazer com 11 pontos, senão o meu vai virar chapéu. Por isso que eu falo que tem que regrar a tensão de cada um, tá? Então, eu fiz aqui, olha, os últimos 3 pontinhos baixos, 5 correntes, ou 6, quem preferir, tá, gente? Eu fiz 5 bem folgadinho, então, às vezes dá um total de 6, dependendo da tensão do seu ponto. Aqui são os 3 pontinhos baixos. Já lá no meu primeiro pontinho baixo, olha, pegando em 2 alcinhas do ponto, eu finalizo com baixíssimo. Finalizei, eu já faço direto um ponto baixo no ponto do meio, ou seja, no segundo ponto baixo, olha. Um pontinho baixo, sempre no ponto do meio. Agora, eu laço, já venho no meu primeiro cordão aqui de intervalo e vou fazer 11 pontos altos, olha. 1, 2, aí quem vê necessidade, eu vou manter com 9, porque meu ponto, ele é mais soltinho. Aí, você que vê aí, tá bom? Atenção do seu ponto. Então, aqui já tenho meu quarto ponto, olha. Sempre um do ladinho do outro, vai puxando se for o caso. Dessa forma aqui, olha, ajustando, tá? Já tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6.
7, 8, 9, 10 e 11. Fiz aqui, então, um bloco de 11 pontos. Vem aqui nos 3 pontinhos baixos. No segundo, olha, 1, 2. No segundo, eu prendo com um pontinho baixo. Já laço, vem no próximo intervalo, 11 pontos altos. E sempre prendendo com ponto baixo aqui no ponto do meio desses 3 pontos baixos, tá? Assim já é o nosso segundo barrado. Quando finalizar, eu volto com vocês pra gente fazer a alça para o nosso terceiro barrado. Olha só, na peça pronta, olha. São 3 barrados, tá? E aí, você vai regrando a atenção do seu ponto, quanto que você precisa fazer em cada um dos barrados aqui. A minha peça, ela ficou bem estruturada, firminha, tá bom? Fazendo dessa forma, eu vou sempre mantendo a tensão do ponto. Então, na hora que eu voltar, a gente faz a base. Vou finalizar essa daqui com 11 pontos, que é o segundo barrado. Aí, eu já faço a base pra gente fazer o nosso último barrado e finalizar a nossa peça. Prontinho, pessoal, finalizando aqui mais uma carreira juntinho com vocês. Olha só como que a minha peça fica bem estruturada, porque meu ponto, ele é bem justinho, tá, gente? Por isso que eu sempre alerto vocês aí, regrando aí a atenção do ponto de vocês. Bom, fiz meu último bloquinho aqui de 11 pontos e fiz um ponto baixíssimo lá no pontinho baixo. Olha, vou desmanchar aqui. Desmanchei, vou fazer o último ponto novamente, que desmanchou. 11 pontos. Aqui na minha última alça, perdão. E aqui, olha, aquele pontinho baixo do meio, tá? Pegando 2 alcinhas, olha. Busco o fio e passa por dentro, ponto baixíssimo. Agora eu vou fazer a última base para fazer a última camada de barrado, tá? Deixa eu mexer na iluminação aqui rapidinho, só um minutinho. Prontinho, pronto. Fiz o baixíssimo, agora eu vou caminhar até o quarto ponto. 1, 2, 3 e no quarto eu já faço um baixo. Então, eu venho no primeiro, um baixíssimo. No segundo, um baixíssimo. No terceiro, um baixíssimo. Agora, aqui já no meu quarto ponto da base, eu já faço direto um baixo. É nesse pontinho baixo que vamos finalizar a carreira, tá? Aqui eu vou fazer 5 pontos baixos, porque eu fiz uma base aqui de 11 pontos. Mais uma dica importante. A Edilene, o meu eu fiz já 3 barrados, olha, 1, 2, eu vou fazer o terceiro, vou fazer a base agora. E ele ainda tá emborcando, o meu ponto é muito solto. Faça mais um barrado, tá? Faça 4 ao invés de 3, até ele ficar bem estruturado, bem firminho. Então, eu já fiz um ponto baixo, no próximo o segundo, no próximo o terceiro, aqui no próximo o quarto e no próximo o quinto, ou seja... Quando eu for fazer a outra camada de barrado, eu vou prender com ponto baixo aqui no ponto do meio desses 5, tá? Deixei 3 aqui pra trás e pulei 3 aqui. Agora, eu faço um cordão de correntinha de 6 ou 7 correntes, pra me chegar ali no outro lequezinho. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vou fazer 6 bem folgadinha. Vou pular no próximo. 1, 2, 3, lá no quarto, olha. Um ponto baixo, opa, lá no quarto ponto. Um ponto baixo. No próximo, o segundo, próximo, o terceiro, aqui no próximo, o quarto, e no próximo, o quinto. Deixei 3 ali, aqui no final, assim como eu pulei 3. Então, ó, pra mim, 6 correntinhas está ótimo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Vem no próximo, lequezinho aqui de 11 pontos, 1, 2, 3. Lá no quarto, eu prendo com um baixo e concluo aqui 5 pontos baixos, cordão de 6 correntes, e sigo por toda a volta. Quando eu voltar, a gente já vai preencher aqui, que seria o último barrado, seguindo aqui a peça que eu já tenho pronta, tá? Esses 3 barrados. Mas lembrando, o meu ainda tá frouxo, faça mais um barrado. Tá joia, gente? Então, eu já volto aqui com vocês. Vou adiantar essa parte e já volto. Prontinho, pessoal. Finalizei já aqui minha carreira com a base pra gente estar fazendo o nosso último barrado, tá? Fiz aqui meu último cordão de correntinha. Pra finalizar, gente, olha, aqui tem os 5 pontos baixos. Lá no primeiro pontinho baixo, olha, pegando 2 alcinhas do ponto. Busco o fio, ponto baixíssimo. Agora, nós vamos caminhar por 2 pontos baixos, estou sobre o primeiro. Vem no segundo, ponto baixíssimo. E aqui no terceiro, eu já posso ir direto, olha, fazer um pontinho baixo. É nesse ponto baixo que a gente vai finalizar a carreira.
E aqui nas minhas alças agora eu faço 11 pontos altos novamente. 1, 2, e lembrando mais uma vez, você vai regrando a atenção do seu ponto. Eu tenho conhecimento de gente próxima a mim, que eu dava aula presenciais, né? Que tem um ponto bem folgadinho. Que se tivesse aqui fazendo crochê comigo, ela fazeria 9 pontos aqui, 9 pontos no segundo e 9 pontos no terceiro barrado. Porque o ponto dela é extremamente folgado, soltinho, tá? Aqui eu já tenho 2, 3, 4, 5, 6, 7... 8, 9, dou aquela puxadinha, 10 e 11. Eles ficam bem do ladinho, olha, não ficam amontoados. E aqui no meu bloquinho de 5 pontos baixos, eu pulo 1, 2. No terceiro, que é o do meio, eu prendo com ponto baixo. Já laço, venho aqui no próximo cordão, 11 pontos altos. E sigo assim por toda a volta. E a peça fica bem aplumadinha. E assim eu estarei finalizando essa peça com vocês. Então, eu vou adiantar e já retorno aqui, tá? Prontinho, pessoal. Finalizei aqui, então, minha carreira. Olha só a peça, como ela fica bem estruturada, tá? Vocês usem todas as dicas que eu passei pra vocês. Quem assistiu a primeira parte da videoaula também já está concluindo sua peça. Sabe que eu deixei bastante dica pra fazer essa peça maior também. Deixa eu desmanchar pra vocês verem, olha. Que a gente desmancha sempre naquele pontinho baixo, tá? Ó, fiz meu último ponto aqui. 11 pontos, então, no meu ponto, tá? E pra finalizar, olha, naquele primeiro pontinho baixo que a gente faz aqui, no meio dos nossos pontinhos baixos. Pegando sempre 2 alcinhas do ponto, busco o fio, ponto baixíssimo. E aqui no caso, podemos cortar o fio e fazer o nosso arremate. Deixo sempre uma pequena sobrinha, gente, olha. Passo aqui por dentro dessa laçada, assim a gente já tem aqui um nó. Tem várias maneiras de fazer o arremate, tá? Com agulha de tapeçaria e tudo mais. Mas esse é o meu jeito que eu faço todos os meus arremates. Já demos ali um nó, com a peça aqui do lado avesso, olha, eu vou trazer esse fiozinho um pouquinho mais abaixo, pra ele sair ali da frente, e não ficar aquele relevo alto, que fica um acabamento feio. Trouxe ele um pouco mais pra baixo, divido o fio ao meio, torcendo, né, o lado contrário aqui da torção do fio. Como eu estou trabalhando no fio 6, olha, 3 cabinhos pra cada lado. Pego um fiozinho aqui do crochê, tudo no lado avesso, passo, dou aqui uns 2 nozinhos agora. O primeiro bem de leve para não repuxar lá, o segundo aperta mais. E essa sobrinha eu venho escondendo aqui, olha, por alguns fios, depois eu pingo cola. Se você não tiver cola, não tem problema algum, gente, já fica bem arrematado. Porque quando eu não usava cola, eu fazia somente dessa maneira aqui e nunca tive problemas, tá? Já vendi muito os meus crochê. A gente tem aqui, olha, bastante fio para estar escondendo, fazendo um acabamento bem bacana aqui. Quem não entende do crochê não sabe nem achar onde você começou, onde você iniciou. Aqui eu corto rente, essa sobrinha, e estou usando no momento, olha, a cola pano, tá? Você pode usar a da sua preferência aí. Dou um pinguinho aqui, ela fica assim branquinha, depois seca, ela fica transparente. Então, é um arremate perfeito. Prontinho, então, peça arrematada. Eu espero que vocês tenham gostado, olha, o avesso da nossa peça. Espero de coração que vocês tenham gostado de me acompanhar a mais essa videoaula. Se gostou, sempre peço para você deixar aquele like, que é muito importante aqui para mim, tá, gente? Para divulgação e o crescimento do meu canal. Não se esqueçam de se inscrever e ativar o sininho de notificações, que assim você recebe toda a notificação do YouTube toda vez que eu postar uma aula nova. Toda semana eu tenho postado aula nova aqui para vocês, tá joia? Muito obrigada pelo carinho, pela companhia e até nossa próxima aula. Tchau, tchau!